importante que, quando dê a falhazinha, vocês me avisem para que eu possa saber mais ou menos onde a gente parou, tá? Esperar retornar para ver onde a gente parou. Bem-vindo, Carla, também. Vamos lá, então, né, pessoal? Deixa eu só abrir aqui o PowerPoint. Alguém conseguiu abrir o PowerPoint aí? Deu uma olhada, já... Vira e mexe, eu vou precisar sair da apresentação, tá, gente? Para aceitar o pessoal que for chegando depois. Mas faz parte. Vamos lá. Todo mundo está enxergando, não tá? Sim. Beleza, então. Vamos dar andamento que para a gente aproveitar o nosso tempo. Então, olha só, pessoal, a nossa disciplina é essa, né? Prática Pedagógica em Física 2. Alguns de vocês já fizeram a 1, outros não. Na verdade, a maioria já fez, né? Uns fizeram no online, outros fizeram ainda quando era presencial. Mas beleza, né? Então, para quem não conhece ainda a forma como a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar voltando as nossas atenções para a extensão. É uma disciplina de extensão, tá? Então, até mesmo quando a gente vai trabalhando alguma coisa teórica, alguma coisa assim, é sempre voltado para a extensão. O que é extensão? Extensão é uma coisa para além, né? É uma coisa que vai além. Então, a gente geralmente trabalha na nossa faculdade, estuda na nossa faculdade, mas às vezes a gente precisa estender o conhecimento que é trabalhado na universidade para fora da universidade. Então, todo tipo de trabalho que vai nas escolas, que vai nas praças, que tenta de alguma forma trabalhar com divulgação científica, é isso que a gente vai tentar propor na nossa disciplina aqui, tá? A nossa discussão vai ser sempre em cima disso. Pensar para além da academia, para além da faculdade. Então, a nossa disciplina, deixa eu aceitar mais um aqui. A nossa disciplina, pessoal, ela vai ter esse tripé aí, tá? Essas 3 matérias aí. É isso que está previsto na ementa dessa disciplina. Termodinâmica, ondulatória e gravitação. Então, deixa eu logo começar pelo fim, tá? O que se espera de vocês? É que vocês consigam trabalhar esses 3 conteúdos aí por meio de videoaulas, por meio de recursos digitais, por meio de imagens, mas que você consiga, por exemplo, às vezes não tem aquelas imagens que você consegue compreender o conteúdo, ou parte do conteúdo. Então, é a gente utilizar as ferramentas digitais, principalmente vídeos, tá? Para trabalhar esses conteúdos com os estudantes do ensino médio. É isso que a gente vai fazer na nossa disciplina. Alguma dúvida? Até agora, não. Tranquilo, né? Então, a gente vai selecionar dessas 3 aí, a gente vai realizar grupos, inclusive já me perguntaram se essa questão do trio, né? Eu pensei inicialmente em trio, mas a gente pode pensar de 3 a 5 pessoas, né? Grupos de 3 a 5 pessoas. Deixa eu só. Mais alguém chegou aqui. Grupos de 3 a 5 pessoas, mas de forma que todos vocês consigam ter grupos, né? Então, eu não quero que ninguém fique só, porque a gente vai tentar transpor isso nas escolas, desenvolver projetos. Então, a ideia é que esses conteúdos aí, eles possam ser transformados em projeto. A gente vai ter um projeto da nossa turma em que, às vezes, por exemplo, um dos grupos vai trabalhar com a termodinâmica em uma escola, por exemplo. O outro não optou por uma escola, optou por uma feira, sei lá, ao ar livre. Aí a gente vai tentar trabalhar com ondulatória, por exemplo.
o outro a parte de gravitação, uma outra escola. Essa definição de onde vai ser o local, isso vai ser definido a partir do momento em que a gente já tiver os grupos. Então, eu quero que, até hoje, a gente consiga desenvolver pelo menos essa divisão dos grupos, em que vocês consigam se dividir aí e a gente consiga elaborar pelo menos a escolha do tema que vocês vão querer, tá bom? Então, a ideia inicial aqui é, se o grupo for trio, né, é a gente não escolher, todo mundo quer termodinâmica, por exemplo. Não, todo mundo vai para gravitação. Não, é diversificar. Porque, às vezes, por exemplo, no momento em que um grupo estiver trabalhando a gravitação, isso possibilita que o outro grupo veja como esse grupo está trabalhando, entendeu? E aí todos vocês estejam aprendendo uns com os outros. Alguma dúvida até aí? Então, a ideia é a gente dividir grupos. Até o final da aula, eu quero que a gente possa se dividir em grupos e escolher um desses 3 temas aí. Professor, por que o senhor não faz um sorteio com os grupos formados, aí faz o sorteio com os temas? Pode ser também. Então, vocês dividem os grupos e eu faço o sorteio, né? Pode ser, não tem problema nenhum. Agora, é interessante. Se você não... eu domino mais um assunto do que o outro. Gente, não tem problema, tá? Isso é um processo, tá? Até porque, por exemplo, nada impede que o grupo que esteja trabalhando com termodinâmica e tenha desenvolvido, por exemplo, já um trabalho com a termodinâmica, possa passar para um outro tema. Por exemplo, digamos que o grupo está trabalhando numa escola com termodinâmica. Beleza, mas nenhum outro grupo está trabalhando naquela escola, por que não desenvolver também alguma coisa voltada para a ondulatória? Aproveitar que se conseguiu aquela oportunidade naquela escola. Beleza? Então, nada impede que um grupo que tenha tenha começado com um tema, possa abordar também depois outro tema, beleza? Aqui é só para a gente iniciar as nossas discussões aí. Alguma dúvida em relação a isso? A gente pode seguir a sugestão depois da escolha do tema por sorteio, não tem problema. Mas eu quero que daqui a pouco a gente se divida aí em grupo, beleza? Nesse caso dos temas, a gente vai ter que seguir, tipo, no mesmo esquema dos livros? Não necessariamente. Mas em que sentido tu está perguntando isso? O que especificamente dos livros? O conteúdo, como ele é formulado? Como ele é ensinado nos livros. Não necessariamente. Por exemplo, a gente vai ver que você pode... deixa eu até colocar o apontador de laser. Por exemplo, a ideia, a ideia final é que a gente produza vários materiais em formato de vídeo, pode ser que você vai falar de ondulatória, mas você queira começar, sei lá, com um som. Vai falar de música. Aí, a partir da música, você vai discutindo a ondulatória. Ou seja, nos livros você tem a ondulatória. A ondulatória é isso, que é uma onda. A onda é isso, isso, isso. Mas você pode começar a partir do som. Tudo isso, quem vai definir vai ser os grupos. Desde que você consiga, os grupos consigam fazer um vídeo bem didático que possa atender aquele grupo ou aquela escola que vai assistir aqueles vídeos, beleza? Então, você não precisa seguir à risca a forma como a sequência do livro traz. Você pode elaborar outra forma, desde que atenda bem o teu público. Alguma outra dúvida? Alguma outra dúvida, pessoal? Eu já estou começando pelo fim mesmo. O fim é esse que eu quero, o objetivo é esse. É vocês falarem dessas 3 temáticas aqui na forma de vídeo, tá? Só que, claro, a gente vai agora entrar em outros campos aí. Como eu falei para vocês, onde vai ser trabalhado esse determinado conteúdo de física? Esse conteúdo vai ser trabalhado, vai depender do grupo. Então, pode ser que em um grupo que você faça parte, o fulano já tenha uma escola que conheça. Aí a gente vai, claro,
O grupo vai entrar em contato com essa escola, ver as possibilidades de ser feito nessa escola. Outro grupo não tem uma escola disponível, mas se entrar em um consenso, fazer um conjunto de fazer, quem sabe, uma atividade numa praça, ou uma atividade, enfim. O outro grupo pode ser que não tenha escola, não tenha atividade ao ar livre, mas pode ser que queira fazer um vídeo para postar, por exemplo, no YouTube, para um público diverso, por exemplo. Entendeu? Ou eu tenho contatos também de escola, caso um grupo não tenha nenhuma escola que encontrou, a gente pode fazer apresentações de vídeos online, ou seja, por mais que a escola, geralmente eu conheço, as escolas que eu conheço não são de Salinópolis, mas caso a gente não consiga, por conta desse retorno que ainda não foi 100%, escola para todo mundo em Salinópolis, a gente pode encontrar escolas em outros locais e fazer essas apresentações da maneira virtual. Então, o grupo que ficar responsável, por exemplo, em fazer produtos digitais para serem apresentados numa escola, pode fazer isso de maneira online. A gente marca uma reunião, abre um Google Meet, por exemplo, e mete ficha, entendeu? É uma possibilidade. Então, onde vai depender do grupo. Então, aqui a gente tem algumas coisas, né, que a gente vai precisar fazer. Criar a videoaula, geralmente de 15 a 20 minutos a videoaula, deixa eu até ver aqui. De 10 a 25 minutos, desculpa. Então, são videoaulas que você vai montar, beleza? Aqui você tem que considerar o contexto daquela pessoa. Então, a gente já tem discutido bastante isso, né? Você não vai colocar não vai montar uma aula sem considerar o contexto do teu aluno. Então, peraí, que tem alguém entrando no track. Bem-vinda, Paula. Então, olha só, você tem que montar a sua videoaula a partir do contexto. Então, se você está trabalhando com alunos que moram numa área de pesca, por que não aproveitar o tema da pesca para abordar um determinado conteúdo de ondas? Ou por que não abordar uma coisa do dia a dia daquele estudante para trabalhar alguma coisa da termodinâmica? Tá? Então, o livro, ele não necessariamente ele vai abordar o contexto daquele específico daquele grupo, mas você vai. Tá? Aqui a gente vai pensar algumas ferramentas que vão nos auxiliar nesse processo de fazer as videoaulas. E um outro aspecto que é importantíssimo na nossa disciplina é a gente também pensar os desdobramentos dela na educação ambiental, da física, no caso, da termodinâmica, da gravitação e da ondulatória para a educação ambiental. Tá? Então, é importante que a gente consiga possibilitar essa visão para o estudante aí. Alguma dúvida até aí, pessoal? Alguma dúvida? Alô? Uma dúvida, pessoal? Não, professor. Não, até agora. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Eu achei que tinha até caído aí. Você não fala, você não responde aí. Fica aí. Então, pronto. Então, esses 4 pilares aí que a gente vai tentar trabalhar. Beleza? Aí, nós temos aqui um panorama das ferramentas que a gente vai utilizar para montar as nossas videoaulas. Tá? Isso aqui eu quero perguntar para vocês já no final dessa aula, eu vou perguntar para a gente montar quais são os passos que a gente vai discutir nas próximas aulas, para que ninguém tenha dificuldade de montar a videoaula, até porque, né, a gente sabe que a tendência é essa. Então, se você quer até mesmo empreender no ensino de física, ou seja, se você não quer apenas ficar preso naquelas aulas tradicionais que a gente está acostumado nas escolas, mas se você quer fornecer materiais complementares para os teus alunos,
é importante você ter um mínimo de conhecimento a respeito de videoaula. E eu falo isso, pessoal, com muita tristeza, porque eu tenho muitos amigos professores de outras disciplinas em escolas que eu trabalhei, e muitos deles têm dificuldade com videoaula. Tem dificuldade de montar, não sabe, por exemplo, editar um vídeo, não sabe pensar um cronograma, um roteiro para um vídeo, entendeu? E eu quero que nessa disciplina todos vocês saibam minimamente elaborar todas as etapas para fazer um vídeo que, que, que qualquer um que assista possa aprender alguma coisa relevante, beleza? Que vocês não vão ficar devendo para nenhum desses grandes canais de física de ensino. Então, quero que isso, pensem da seguinte forma, isso pode servir até mesmo para as aulas que vocês estão realizando antes de se formarem. Vocês podem se especializar em áreas como essas aí, tá? Só aceitar mais um aqui. Não. Então, vamos lá. Agora, ferramentas. As ferramentas que vão ser importantes para a gente montar essas videoaulas são várias, né? A gente poderia até colocar outras aqui. Mas, a princípio, dessas aqui, a gente tem o PowerPoint. PowerPoint, gente, tem muita possibilidade interessante. Muita coisa que dá para aproveitar. Por exemplo, você pode fazer uma aula só com PowerPoint. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Todo mundo está enxergando aí o meu PowerPoint, né? Olha só. Segue aqui o mouse, tá? Segue o mouse aqui. Se eu apertar aqui, por exemplo, em gravação, eu posso gravar de duas formas. Eu posso gravar a minha apresentação de slide aqui, ó. Ou posso fazer uma gravação de tela. Eu, por exemplo, coloco aqui, ó. Eu vou selecionar a tela que eu quero. Seleciono a tela que eu quero. E aí sim, tudo o que eu... Então, vou aqui, de novo, gravação. Seleciono a gravação aqui que eu quero. Aí eu vou selecionar toda a parte que eu quero que seja gravada. E aí eu posso apresentar o meu PowerPoint falando. Meu rosto nem precisa aparecer. Mas só o fato de eu estar utilizando a gravador de tela, ele também está captando a minha voz. Então, tudo que eu vou passando no PowerPoint e vou falando, vai acontecendo. Isso pode se tornar um vídeo, por exemplo, que pode ser postado no YouTube, pode ser postado numa apresentação e por aí vai. Conheci essa ferramenta aqui da gravadora? Do próprio PowerPoint? É uma pergunta, galera. Eu não conhecia, professor. Como? Falou muito baixo, eu não consegui entender. Repete? Eu não conhecia ainda. Então, Elone, é uma possibilidade, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu não tenho um negócio bacana para poder fazer captura da tela, tal, para fazer um vídeo. Você não precisa hoje em dia nem de uma câmera 4K para poder fazer um vídeo. Basta você colocar a tela do seu vídeo para gravar. A tela do seu celular ou a tela do seu computador para gravar e você vai passando o slide e vai falando, pronto, é a sua aula. É porque na prática pedagógica 1, eu acho que foi o outro professor que deu alguns aplicativos que a gente poderia fazer isso. A gente não usava. A gente usava outro aplicativo alternativo. No caso, a gente usava o Showmode. Bacana. Tá aqui essa opção, captura de tela. É uma outra opção também. Você pode usar um aplicativo, por exemplo, do seu próprio celular. Se você colocar lá no... Não sei se vocês usam o Android ou vocês usam... Qual é o outro lá da Apple? Não sei qual é o celular de vocês, mas, por exemplo, vocês podem baixar, colocar assim no Google Play, né? Que era quem tem Android. Gravador de tela. Pronto. Aí você clica no seu no aplicativo, clica no seu gravador de tela, tudo
o que você faz na sua tela do seu celular é gravado. Então, você pode, por exemplo, tá passando ali o seu celular no Google, você está verificando tudo que você faz é gravado. Tem vários vídeos que eu fiz assim. Eu vou mostrar para vocês lá na frente, tá? Mas agora eu quero primeiramente mostrar de maneira geral. Mas quando a gente estiver fazendo, eu vou mostrar para vocês vários exemplos desses que podem ser realizados aqui. Um outro aqui é o podcast, né? O podcast é algo interessante também que a gente pode utilizar como ferramenta complementar. Eu já participei de um podcast uma vez, era voltado para o Enem. E eu consegui trabalhar, por exemplo, temperatura e calor em poucos minutos ali com os estudantes. Entendeu? O camarada trocou até meu nome lá. Foi engraçada a experiência. No momento que a gente estiver trabalhando especificamente em podcast, eu mostro para vocês esse podcast gravado. Tá? Aí nós temos as gravações, que a gente pode utilizar a câmera do próprio celular, a gente pode utilizar também uma câmera aleatória, não precisa ser do celular, e a gente pode fazer gravações tanto ao ar livre quanto numa sala, né? É claro que para cada um desses você vai ter que ter muito cuidado. Por exemplo, não adianta você fazer ao ar livre com muito barulho lá fora, com uma ventania lá fora. Às vezes é interessante que você entre num local em que esteja mais tranquilo para que não haja tanto som assim. Mas se a proposta sua, tem vários vídeos ao ar livre, eu vou mostrar para vocês no momento certo, tá? Quando a gente estiver discutindo cada um desses. Aqui nós temos os simuladores FET, vocês já ouviram falar, né, dos simuladores? Quem não ouviu falar ainda dos simuladores FET? Não ouviram? Ou já ouviram? Galera que está falando aí no chat. Não, professor, a gente não ouviu. Não? Bacana. Então, deixa eu só mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui, então. É porque, tipo, no semestre passado, retrasado, não tô lembrado, a gente usava muito o Shomori para fazer aulas, editar vídeos e tudo mais. Entendi. Não, tranquilo. Os aplicativos que a gente pode utilizar são variados. E quando a gente tiver, por exemplo, a gente vai pegar um momento em que a gente vai trabalhar só o PowerPoint. A gente vai ver todas as funções possíveis que dá para utilizar no PowerPoint. Eu vou mostrar exemplos de vídeos que foram feitos só com PowerPoint. Quando estiver trabalhando no podcast, a mesma coisa. Quando estiver fazendo captura de tela, também. Eu vou fazer uma captura de tela na prática do meu celular e vou mostrar o vídeo para vocês. Vocês podem usar qualquer aplicativo. É claro que tem alguns aplicativos que você vai ter a marca, né, da empresa lá, né? Tem outros que não. E aí, deixa eu mostrar para vocês os simuladores aqui. É muito interessante. Simuladores já me ajudou muito, gente, principalmente nas aulas de eletricidade. Nas aulas de eletricidade em que são coisas que os estudantes não estão enxergando um elétron. Eles não estão enxergando as cargas andando no meio, na forma de corrente elétrica. Então, FET, está aqui, ó. Eu vou no Google FET Simulações, está aqui. Isso aqui é a versão em português, é a versão que é melhor para a gente, né? Então, olha só. Eu tenho várias simulações aqui. Então, tenho de física, tenho de química, tenho de matemática, de ciência e por aí vai. Vocês estão enxergando, pessoal? Está aparecendo aí para vocês? Sim ou não? Beleza, né? Então, eu posso pegar a física aqui, por exemplo. Para quem não conhece, né? Para quem conhece já sabe a potência que tem esse simulador. Então, você pode pegar, vou deixar marcado só eletricidade aqui. Vou pegar, por exemplo, eletricidade. Vou pegar esse aqui, ó. Eu quero discutir sobre processo de eletrização. Tá aqui. Deixa eu carregar. Pronto, carregou. Então, olha como é interessante. Eu tenho aqui as cargas positivas e as cargas negativas. Quando eu gero
uma fricção entre esse balão, que também tem cargas positivas e também tem cargas negativas, eu gero uma fricção. Ó. O que vai acontecer fisicamente quando eu gerar uma fricção na blusa de lã? Acontece o processo de eletrização. Alguns elétrons da camisa. Então, como é que você vai mostrar elétrons saindo de um lugar para outro? Dá para fazer alguns experimentos, mas se você usar o simulador, ele vai conseguir enxergar muito melhor, a princípio. Então, ó, quanto mais eu fricciono o balão na blusa de lã, agora o balão ficou carregado negativamente, ou seja, ele ficou com mais cargas negativas do que cargas positivas. Antes, tá aqui, antes, né? Pronto, antes você tem o equilíbrio. As cargas positivas são iguais aos números de cargas negativas. Mas quando eu faço uma fricção, as cargas negativas da blusa de lã passam para o balão. Agora ele ficou carregado negativamente porque ele tem mais cargas negativas. Aí olha só, quando eu solto o balão, soltei, ele naturalmente é atraído pela lã. Porque cargas de sinais opostos se atraem. Então, aqui na blusa de lã, ele está carregado positivamente, ele está com excesso de... A blusa de lã está com excesso de cargas positivas, ou melhor, falta de cargas negativas, né? Porque essas cargas negativas que estavam aqui passaram para o balão, e o balão está com excesso de cargas negativas. Então, quando você solta o balão, ele é atraído. Tudo bem? Esse negócio das cargas de mesmos sinais se afastarem pode ser representado aqui, ó. Quando eu aproximo o balão que está com mais cargas negativas da parede, ó, você percebe que as cargas negativas da parede se afastam. Porque sinais, mesmo sinal, se repele. Então, você pode demonstrar várias coisas por meio do simulador. É muito interessante. Então, imagine você estar falando de processo de eletrização, por exemplo. É claro que não é o tema que a gente vai abordar. A gente vai abordar, lembrando, termodinâmica, ondulatória e gravitação. Mas olha como é interessante se eu estivesse fazendo um vídeo de eletricidade, demonstrar o processo de eletrização aqui. E aí eu vou gravando a minha tela e vou falando ao mesmo tempo. Então, tudo que eu falo e mostro aqui vai sendo mostrado para o aluno. E depois transformo isso em um vídeo. Cara, isso aí é muito útil. Serve muito para trabalhar nas escolas. Principalmente em temas assim. Ó. Não dá para a gente mostrar o elétron saindo, né? Alguma dúvida, pessoal? O que acharam do FET aí, para quem não conhecia, principalmente? E aí tem um monte de experimentos aí no FET, tá? E você pode montar e você pode colocar nos seus vídeos. Isso, Gleison. É isso aí. Então, a gente não precisa ficar fazendo um vídeo com a gente falando toda hora, 24 horas lá. Você pode utilizar essas ferramentas. Então, aqui, ó, agora eu posso adaptar para 2 balões. Olha agora. Agora são 2. Você pode brincar, você pode fazer efeitos. Você pode ocultar as cargas. Então, você só está vendo o fenômeno acontecendo e pergunta, o que aconteceu? Você pode iniciar mostrando, olha, gente, quando eu flexiono, ó, agora, claro, quando eu passei mais ainda o balão na lã, agora esse balão está carregado, está muito carregado. Ele está com muita carga negativa. Tanto é que quando eu solto, olha como ele é atraído muito mais rápido do que antes. Ó, tá? Ele é atraído muito mais rápido porque ele está com excesso de cargas negativas, muitas, aliás. Ó. E a lã está com falta. Agora, olha como as cargas negativas da parede são repelidas. Ó. Muito. Porque cargas de mesmo sinal se repelem. Quando eu solto perto do balão, perto da parede, ó, é claro, quando eu solto perto da lã, é atraído pela lã. Mas quando eu solto perto da parede, ele gruda na parede. Gruda na parede por quê? Porque o excesso de cargas negativas do balão
está atraindo as cargas positivas da parede. Se não tivesse excesso de cargas negativas, não ia grudar na parede, entende? Porque os átomos estariam estáveis. Então, você tem muitas possibilidades de trabalhar. Então, você pode colocar sem parede. Ó. Quando eu tirei a parede, automaticamente o balão é atraído pela lã. E aí você pode brincar. Enfim, tem essa possibilidade e muitas outras aí que a gente vai abordar no momento em que vocês estiverem em grupo, montando as ideias para os vídeos de vocês. Beleza? A gente vai discutindo isso no decorrer das aulas, das próximas aulas. E, paralelamente a esse decorrer das próximas aulas, vocês já vão estar montando, testando, fazendo vídeo. Porque a gente vai estar sempre discutindo, poxa, nesse vídeo aqui, beleza, como é que a gente pode melhorar ele? Assim como um vídeo do Felipe Neto, né? Não, Lucas Neto, né? Lucas Neto, por trás daqueles vídeos de criança dele, tem um monte de equipe. Se você pegar um vídeo, você vê lá no final, tem uma série de pessoas ali responsáveis pela parte pedagógica, pela parte disso, daquilo. Então, a gente vai tentar fazer aqui nas nossas aulas um tipo de análise dos vídeos que estão sendo montados, das ideias que estão sendo elaboradas, e a gente vai sugerir uns aos outros melhorias, para que no final os vídeos que a gente apresente sejam vídeos altamente tenham um nível elevado, beleza? E também a gente possa aprender um com o outro. Então, às vezes, eu, por exemplo, estou montando um vídeo e a minha ideia é mais ou menos. Mas talvez a ideia do Gleidson possa contribuir muito com o meu vídeo, com a minha ideia. Então, aí, poxa, por mais que ele não seja do meu grupo, mas só o fato de ele estar trazendo um novo olhar vai fazer com que o nosso grupo repense aquele formato de vídeo e por aí vai. Beleza? Vamos lá. Alguma dúvida até aí? Deixa eu sair daqui do FET. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário, alguma pergunta? Diga lá. Até agora não. Beleza, tranquilo, favorável, né? Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. Então, pessoal, a gente tem aqui as ferramentas que a gente pode abordar, né? E, claro, a edição de vídeos, né? A gente vai discutir essa edição de vídeo, tá? Tem vários aplicativos, né? Tem o InShot. O InShot eu gosto muito do InShot, porque dá para usar no próprio celular você fazer os seus vídeos, você não precisa de um notebook. Então, você está lá na praticidade, você faz rápido, você... Poxa, digamos que você tem uma aula à tarde, de manhã cedo você faz logo a sua aula, uma videoaula lá para... fica muito bacana, tá? Tem outros também que a gente vai discutir no momento que a gente vai trabalhando a edição de vídeo, beleza? É só para dar uma sede em vocês aí. Aí, pessoal, eu trabalhei na aula passada, eu iniciei a discussão da nossa disciplina com a ideia da BNCC. Se talvez você esteja assistindo essa aula pelo celular, então você não vai conseguir entrar com a câmera no seu celular para entrar nessa imagem aí, mas depois você pode direcionar o seu celular nesse QR Code aí, e aí esse QR Code vai te direcionar para a BNCC do ensino médio, que é onde a gente vai estar trabalhando aquilo que é pretendido para os nossos estudantes do ensino médio. Tá? Na aula passada, a gente viu que a BNCC ela é muito pequena para a nossa área, né? Na verdade, ela é muito grande, mais de 500 páginas, mais de 500 páginas, parece. Só que... não, é muito grande. Só que o texto dela, para quem não sabe, gente, BNCC é Base Nacional Comum Curricular. A gente discutiu na aula passada
que a Base Nacional Comum Curricular é o que o nome está dizendo, é uma base. Ou seja, até 2024, todas as escolas, sejam elas públicas ou particulares, até mesmo o Enem, todos essas instituições de ensino básico vão precisar se adequar para atender essa base, ou seja, esse mínimo daquilo que se espera de um estudante do ensino básico. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela nasceu com a ideia de você ter o mínimo que você precisa oferecer para qualquer aluno, seja ele do campo ou da cidade, da escola pública ou privada, e por aí vai. Tá? Então, é aí disso que trata a BNCC. Eu quero que vocês tenham essa BNCC. Porque quando vocês estiverem montando as atividades de vocês, as videoaulas de vocês, é importante que vocês estejam atentos àquilo que está escrito lá. Para que, por exemplo, quando vocês forem fazer um artigo, eu quero fazer um artigo, quero fazer um TCC na área de ensino, por exemplo. Vamos dizer que você fez uma atividade em uma escola e você tem o relato daquela atividade, todinho. Aí como é que você vai transformar esse relato todo em uma pesquisa? Você vai ter que adotar um referencial teórico, autores e uma normativa de educação. Alguma norma, alguma coisa que fale aquilo que é esperado do estudante, para que você veja se a sua experiência conseguiu aquele objetivo. E aí, todos estão compreendendo o que eu estou falando? Então, quando você vai fazer uma atividade numa escola, você faz todos os relatos daquela sua atividade, você vai precisar depois de alguma coisa que identifique se aquele seu relato, de que forma ele contribui para a educação. Então, a BNCC ela vai trazer algumas habilidades nos alunos que devem ser desenvolvidas. E aí, você vai analisar em que momento a habilidade tal foi desenvolvida. Em que momento da tua experiência na escola a habilidade tal foi desenvolvida? Isso vai ser uma pesquisa acadêmica voltada para o ensino, entendeu? Você vai... É mais ou menos isso que a gente faz, por exemplo, uma pesquisa voltada para o ensino de física, por exemplo. Claro que você vai escolher metodologias, você vai escolher... Tudo isso vai... No momento você vai escolher, mas a gente vai utilizar uma normativa. Nesse caso aqui, a mais atual é a BNCC. Tá? Agora, vamos lá. Na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC, a nossa física, ela é vista como uma área. Ela está dentro de uma área. A área das ciências da natureza. Tá? Então, química, física e biologia fazem parte de uma área só. A área de estudo das ciências da natureza. A BNCC ela trabalha com competência e habilidade. É isso que a BNCC fala. Competência e habilidade. A aula é você que vai montar. A forma, tudo isso é você. Então, a BNCC ela só vai te dar uma base. O que você precisa desenvolver como competência e habilidade do aluno. Mas a forma como você vai fazer isso é você que vai desenvolver, entendeu? Bora entender essa diferença na BNCC entre competência e habilidade. Eu até dei esse exemplo na aula passada, mas eu trouxe aqui para ficar mais evidente. Vamos dizer que você quer aprender a dirigir. Você quer ter a competência de dirigir um carro. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Tá tudo certo? O áudio tá bom? Tá tudo certo, o áudio tá de boa. Então você quer ter uma competência de dirigir um carro. Para que você desenvolva a competência de dirigir um carro, você vai ter que desenvolver várias habilidades. Entre elas, saber mexer num guidão, num volante aqui. Quando você desenvolve essa habilidade, você está mais perto de saber dirigir um carro. A mesma coisa. Quando você desenvolve uma segunda habilidade, que é a habilidade da marcha, por exemplo, você sabe mexer na marcha,
poxa, você está mais perto de saber dirigir um carro. E por último, quando você sabe pisar no freio, no acelerador, na embreagem, você tem uma terceira habilidade aí. Quando você tem o desenvolvimento da habilidade 1, da habilidade 2 e da habilidade 3, você tem a competência de dirigir um carro. Ou seja, a competência de dirigir um carro foi possível por causa do desenvolvimento das habilidades de fazer isso, de fazer isso e de fazer aquilo. Em outras palavras, uma competência, para ser bem desenvolvida, precisa ser trabalhada. Para que uma competência seja bem desenvolvida, você precisa trabalhar nessas habilidades aqui. Então, habilidade 1, habilidade 2, habilidade 3, quando for bem desenvolvida, você desenvolve no estudante a competência tal. Então, essa é a diferença entre competência e habilidade. A competência é uma coisa, as habilidades são as etapas necessárias para poder gerar essa competência. Deu para entender a diferença, pessoal? Sim ou não, pessoal? Deu para entender? Ah, tem alguém aí? Sim, sim, professor. Todo mundo entendeu essa diferença aqui? Estão falando lá no chat. No exemplo tá, desculpa, que eu estava olhando aqui no PowerPoint, aí eu não estava acompanhando o chat. Beleza, todo mundo entendeu, né? Então, pronto. Então, nessa analogia aí, a competência é você dirigir o carro, a habilidade são as etapas necessárias que você tem que aprender ou desenvolver para que você possa ter essa competência de dirigir. Então, é isso que a BNCC vai trabalhar, tá? Vamos lá agora. Vou pegar apenas uma competência específica da nossa área, que é ciências da natureza. Depois você dá uma lida lá, tá? Tem na BNCC. Eu acho que são 5 páginas da nossa parte de ciências da natureza. Mas tem, lá na BNCC tem competências gerais, ou seja, que todas as áreas podem desenvolver. Você tem a área de matemática e suas tecnologias, você tem a área de linguagem e suas tecnologias, você tem a área de artes e suas tecnologias, e tem a área de ciências da natureza. Nas competências gerais, todas essas áreas, elas podem atuar. Nas competências específicas, são competências em cada área. Então, a área de artes, você tem as competências de arte. Na área de ciências da natureza, que é a nossa área, química, física e biologia, nós temos apenas 3 competências. Eu estou trazendo para vocês apenas a terceira, só para mostrar para vocês aonde a nossa parte de vídeo vai entrar, tá? Então, nós temos só três competências nas ciências da natureza. Só 3. Essa terceira, ela diz o seguinte, na página 539. Analisar situações, problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza, química, física ou biologia, né, para propor soluções que considerem demandas locais, ou seja, no bairro daquele estudante, regionais, ou seja, no município, estado daquele estudante, e ou globais, ou seja, que envolve questões mundiais também, né? Então, você tem que ter essa noção aqui. Quando você for propor soluções
relacionados, por exemplo, à gravitação, é interessante que você considere aquilo que é da realidade local ali. Então, você vai falar exemplos, fique falando exemplos de coisas distantes. E os exemplos dali da laranja que caiu na planta, que eles plantam. Tá? Vai falar de questões regionais, utilize exemplos regionais. Quando você for trabalhar questões globais, utilize exemplos globais. Vírgula. E comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados. Olha a loucura aqui. Então, em conclusões a públicos variados, em diversos contextos, ou seja, não é só o contexto escolar, não. É por isso que eu falei para vocês que pode ser praça. Pode ser numa aula virtual no Google Meet. Você pode pensar nos mais variados contextos aí. E por meio de diferentes mídias, olha aí. E tecnologias digitais de informação e comunicação. TEDIC. O que é o TEDIC? São tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, veja que essa competência ela tem tudo a ver com a nossa proposta da nossa disciplina, que é desenvolver videoaulas voltadas para aquelas 3 temáticas ali. A gente está relacionando, a gente vai utilizar diferentes mídias, diferentes ferramentas, está aqui, ó. Ferramentas também, a gente tem que utilizar diversas ferramentas, porque pode ser que para uma aula específica o PowerPoint seja melhor, para outra um podcast seja melhor e por aí vai, sabe? A gente vai usar vários contextos e também a gente vai utilizar aqui públicos variados, né? Tá aqui, ó. Então você tem que saber se comunicar com o estudante do ensino médio, mas é interessante também que você saiba comunicar com o estudante do ensino fundamental, que vai ser o próximo estudante do ensino médio. Porque a física só pode ser trabalhada no ensino médio. Beleza, não tem física especificamente, a disciplina física no ensino fundamental, mas por que não trabalhar palestras que comunicam conteúdos de física para os alunos do ensino fundamental? Por que não abrir cursos, mini cursos em Salinópolis, voltado para adolescentes, para crianças que ainda não estão no ensino médio, para que eles já possam ter um mínimo contato com física. Então, isso aqui é uma competência, tá? Aí, é claro, né? A gente já está terminando esse slide aí. Como eu falei para vocês, uma competência tem várias habilidades para ser cumprida. A competência 3, que é essa que a gente acabou de ler, ela tem várias habilidades também ligadas a ela. Que habilidades são essas? São essas 10 habilidades. Então, nós temos 3 competências no ensino médio para a nossa área. Eu mostrei para vocês a competência 3. Aí, a competência 3. E agora nós temos as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Eu simplesmente cortei lá da BNCC e coloquei aqui, tá? Essas são as 10 habilidades para cumprir bem essa competência. Então, sim, o aluno vai conseguir analisar situações, problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas aplicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios da ciência da natureza para propor soluções que considerem demandas locais, regionais ou globais e comunicar suas descobertas e conclusões a público. Veja bem aqui também, pessoal. Aqui não é apenas a gente fazendo isso, tá? Isso aqui é o que se espera do estudante. Então, você vai preparar uma aula, por exemplo, para o aluno. É importante que ele também saiba comunicar essas descobertas a públicos variados, em diversos contextos, e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação. Ou seja, não é interessante apenas que você utilize as tecnologias digitais para ensinar ele. Mas o que é demandado de você, como professor de física, é que você possibilite com que ele próprio utilize tecnologias digitais a partir do momento que ele aprenda.
para que ele possa comunicar aquele conhecimento para a comunidade dele, para o bairro dele, por aí afora. Tudo bem? Para que as habilidades relacionadas a essa competência aí? São 10 habilidades, né? Eu vou só deixar um pouquinho aqui, tá? A gente não precisa ler tudo, né? Mas é só para, pelo menos, as primeiras partes de cada uma delas, né? Por exemplo, olha a habilidade 1. Construir questões, elaborar hipóteses, previsões, estimativas, empregar instrumentos de medição. Olha aqui, empregar instrumentos de medição. Então, quando você estiver falando de gravidade, você já pode pensar, o que mede a gravidade? Qual é o instrumento de medição? Você está falando de termodinâmica, tem a ver com temperatura. O que mede a temperatura? Não é o termômetro? Então, quando você utiliza o termômetro na sua preparação de aula, você está desenvolvendo um item, uma habilidade, e você está empregando instrumentos de medição. Entendeu? Então, como é que você vai falar de temperatura e não vai citar o termômetro, que é o medidor de temperatura? Uma outra habilidade aqui, essa habilidade 302, né? Comunicar para públicos variados em diversos contextos, resultados de análise de pesquisas e experimentos, interpretando gráficos, tabelas, símbolos, códigos e por aí vai. E tecnologias digitais de informação e comunicação, de modo a promover debates em torno de temas científicos e tecnológicos de relevância sociocultural. Por exemplo, se você estiver trabalhando aí daquelas temáticas ali, não é termodinâmica, gravitação e qual é o outro? Ondulatória, né? Você pode, por exemplo, na medida que estiver falando de ondulatória, vamos dizer que tem um problema de som ali em Salinópolis, né? Eu sei que não tem, né? Mas vamos dizer que lá na praia de Salinópolis, nos finais de semana, você tem um problema de som que atrapalha os moradores locais e você tem ali um problema de som. Você vai trabalhar ondas ali. Por que não trabalhar esse tema aqui, que tem uma relevância local, e para que os estudantes, na medida que eles aprendem sobre ondas, eles consigam comunicar na vizinhança deles, na escola deles, para os outros estudantes da escola, a respeito do quão maléfico é o som, né, a partir de um determinado valor. Discutir qual é a capacidade humana de som e a partir de quando esse som ele se torna prejudicial para o ser humano. Então, você pode escolher para trabalhar a sua aula essa habilidade. Eu quero trabalhar essa habilidade aqui. Aí você vai montar a sua aula de forma a desenvolver essa habilidade. Estão compreendendo mais ou menos, pessoal? Então, isso aqui é para dar um norte, para aumentar a visão de vocês em relação às possibilidades. Para que, como o colega no início perguntou, professor, mas eu preciso trabalhar a física exatamente como está no livro? Não necessariamente. Você pode trabalhar, pega uma habilidade dessa, analisa com o teu grupo e pense, poxa, essa habilidade, por exemplo, avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas. Claro que tem habilidades aqui que não vão se relacionar 100% com aquele conteúdo, aí você vai descartar. Mas, por exemplo, avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos da ciência da natureza, para justificar o uso de equipamentos e comportamentos de segurança, visando a integridade física, individual e coletiva e socioambiental. Então, quando você estiver também, por exemplo, trabalhando a questão de temperatura, né? A questão de febre, enfim, você com o seu grupo vai discutir de que forma, por exemplo, aquele conteúdo, aquele vídeo que você está elaborando pode contribuir com alguma dessas habilidades. Deu para entender? Alguma dúvida aí, pessoal? Algum comentário, enfim, alguma coisa?
Deixa eu ver lá o chat, né? O chat aqui parece que... Alguma dúvida aí? Não, tranquilo, né? Beleza, então aí são só algumas habilidades da BNCC que vocês podem usar como referência na hora que estiverem planejando o vídeo de vocês, para que o conteúdo de vocês seja diversificado e que por si só já contribua com algum aspecto da educação ali. De que forma? Contribuindo com uma habilidade que vai desenvolver aquela competência que a gente mostrou ainda agora, competência 3. Mas, óbvio, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, gente, vai ser discutido de maneira específica, tá? Nas nossas aulas. Eu só estou mostrando um aparato geral da nossa disciplina, de como tudo isso vai culminar com as videoaulas que vocês vão preparar. Então, eu quero propor uma atividade, tá? Primeira atividade para vocês aí. A primeira atividade é o seguinte. É aquela que eu já mostrei para vocês, né? Você tem aí você tem aí as 3 matérias e você tem aí cadê? Saiu. Você tem as 3 matérias e você tem aí os grupos que eu quero que dividam. Então, eu queria que vocês formassem grupos. Essa é a primeira proposta aí. Formem grupos aí entre vocês agora, tá bom? A princípio de 3 a 5, mas eu não quero que ninguém fique só. Então, eu queria que no mínimo 3, tá? E aí a gente vai fazer agora as escolhas desses temas aqui. Pode ser como foi sugerido, né? Pode ser por meio de sorteio. Estou esperando aí, galera. Vocês se manifestarem aí, como é que a gente vai fazer essa divisão. Eu vou já colocar aí, ó. Tá aí o grupo 1, grupo 2, grupo 3. Eu já vou colocar o nome de vocês. Vocês estão aí, pessoal? Estão respondendo? Caiu aí? Foi a internet? Alguém dá um sinal de vida aí? Ah, tá. Beleza. Então, vamos conversando aí. Assim, pessoal, fiquem tranquilos que às vezes tem gente que se dá melhor em grupo, tem gente que não gosta. Mas eu queria pedir, por gentileza, mesmo que você tenha dificuldade com o grupo, se esforce. Eu sei que é interessante isso aí para que a gente consiga desenvolver bem as videoaulas, tá bom? Então, nós temos aparentemente aqui, deixa eu ver, um grupo, né? Um grupo que se repetiu aqui. Vamos lá. Então, a Kathleen está colocando aí. Então, a gente já tem um grupo de 5. Nós temos quantos aqui? Restaram 7, né? Desses 7, podem formar 2 grupos aí. Então, pronto. Mais um grupo, né? Juan, Eluane e Paula, né? Paula tinha caído, mas... conseguiu retomar, né? Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui, galera. Aqui, cadê?
Deixa eu ver o que é para sucesso. Quero mosaico. Bora ver aqui todo mundo. Tá, então. E falta qual grupo agora? Falta mais um grupo de 4, né? Relaxa, Kathleen, nós já vamos colocar você. Deixa eu ir colocando os grupos que já tem. E aí, a gente já... Eu vou colocar aqui aleatório, depois a gente coloca o nome, tá? É porque não quer dizer que vocês vão ficar com termodinâmica. Depois a gente troca o nome, é só para me deixar já bonitinho aqui. Então, vamos lá. Segundo grupo... da Eluane, né? Tudo bem, Eluane. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente, quem não esteve presente hoje, vai montar outro grupo depois, tá? Entre eles lá. Estão enxergando aí o nome de vocês, né? Então falta aqui... Para a apresentação, rapidinho. Vamos lá, falta o José, né? Falta o Rubens. Não, José já foi, Vinícius. Não, William, né? Tá, José, William, quem mais? Rubens, né? Quem mais que está faltando? O Juan, né? Vamos lá, galera. Quem ainda não está em grupo e o seu nome ainda não está aqui embaixo, coloque aí. Geiciane, né? Tá bom, Geiciane, já vai ajeitar aí. O Lincoln também está sem grupo? Não, o Lincoln já está, né? Tá faltando só uma, Kathleen, né? Também. Nós temos vocês 4 aqui. É isso? Então pode ser vocês? Rubens, pode ser? Carla também? Então vamos lá. Vou pedir para que... Vou abrir lá a tela do PowerPoint. Eu peço para que vocês... Alguém me fale por áudio aí, tá bom? É a Kathleen, né? O que mais? Alguém me fale por áudio aí, para mim não ter que abrir o... Eu estou no PowerPoint agora. Carla, né? E mais? José William. José William. Geiciane, professor. Como? Geiciane, né? Geiciane. Pronto. Faltou quantos? Qual? Rubens. Rubens, né? Só o Juan também faltou. Não, o Juan já tá no grupo que é comigo e com a Paula. Então pronto. Falta só o Rubens, né? Professor, Diga. se o senhor quiser, depois a gente manda os grupos lá no grupo. Pode mandar o... tá legal. Pode mandar os grupos no grupo. Beleza. Aí, olha só. Eu também já estou com esse modelo aqui, ó. Eu já fiz também aqui. Cadê? Tá aqui já. Os grupos já estão aqui. Seria até legal porque muita gente não tá em sala, professor, por conta da internet, aí estão se comunicando lá no WhatsApp. Não, tranquilo. Eu queria que vocês colocassem lá, então, o grupo de vocês, grupo 1, baseado como está aí, ó. O grupo 1, não coloca esse tema, tá? Que a gente ainda vai verificar o tema. Então, coloque lá o grupo 1.
os tais. Grupo 2, os outros tais. Grupo 3, esses outros tais aí. Peça para que eles coloquem lá qual vai ser o grupo deles, lá pelo próprio WhatsApp, tá bom? Por favor. Enquanto isso, a gente resolve aqui os temas de vocês, tá? Para que eles já, na próxima aula eles consigam, pelo menos, já vir com o grupo deles. Professor, Diga. nós, o Douglas, o Vinícius, o Lincoln, o Uhum. Gleison, né, e eu, o Matheus, a gente gostaria de ficar com gravitação. Gravitação? Isso. Pois é, aí eu quero perguntar para vocês. Aqui vocês estão, são 2, 5, 8, vocês são 13 estudantes, né? Eu queria... Juan, Eluane e Paula, vocês... Porque já que os dois grupos estão com 5, né, a gente poderia formar grupo de 5. Vai sobrar alguém, né, provavelmente. Ou vai ter algum grupo que vai ficar só com 4. Enfim, mas pelo menos a gente fecharia mais certo aí. Se vocês quiserem alguém lá do grupo do WhatsApp, é só colocar, tá bom? Que aí eu acrescento aqui. Tá bom? Então vamos lá. Eu posso fazer dessas duas formas. Eu posso deixar vocês escolherem, ou posso já fazer um sorteio. O que vocês acham aí, Carla, José, Faz sorteio, Feliciane? Sorteio? é melhor. Tá bom, para não ter confusão, né? É. Mas se vocês pudessem escolher, o grupo 2, se o grupo 2 pudesse escolher, qual vocês escolheriam? Só para saber. Se o grupo 2 aí, o grupo 2, pudesse escolher, qual seria? Qual é o tema que seria que vocês gostariam? Grupo 3, e se vocês pudessem escolher qual seria o grupo, qual seria o tema que vocês gostariam? E aí, galera, falem aí. Enquanto eu tô abrindo o sorteio aqui. Pode ser termodinâmica. Como é, Rubens? Pode ser termodinâmica. O grupo 3, né? Não, eu vou sortear, só quero saber qual que vocês gostariam que fosse. Sortear, tá aqui. Então, sortear um número de... Pronto, deixa eu colocar aqui para sortear. Então, vamos lá. Tá com... Entre 1 e 3. Então, o número 1 vai ser a termodinâmica. O número 2 vai ser a ondulatória. E o número 3 vai ser o tema gravitação. Tá? Quem quer ser o primeiro grupo a ser sorteado? Um dos temas. G1, G2 ou G3? Rápido. G1. G1? Então, o G1 vai ficar... Quê? Que, Luane? Falou alguma coisa, Elane? Falei Grupo 1 ou atrasado. grupo 2 que vai? Falei atrasado. Quem Pode se- sortear o dos meninos logo. Quê? Não entendi nada. Então, vou sortear até quem vai começar. Égua. Vocês estão aí na dúvida. Primeiro grupo que vai sortear Não, o tema pessoal, vai ser Ela Vai falou ser que... Pode continuar. grupo 1. Então, o G1 vai ser o grupo que vai sair no sorteio.
O tema do grupo 1 vai ser... Tema 3, ou seja, gravitação. Tá? Anotem aí, pessoal. Grupo 1, gravitação. Vou até colocar aqui. Gravitação. Lembrando, né, pessoal, que a gravitação ela é grande, né? É grave o negócio aí. Você não precisa apenas focar na lei da gravitação universal de Newton. Você pode explorar antes da lei da gravitação universal também. Você pode falar daquela ideia do geocentrismo, você pode falar depois do heliocentrismo, das leis de Kepler, depois indo um pouco para o Newton, e findando lá com a perspectiva do Einstein, lá da gravitação relacionado à relatividade. Você pode caminhar por esses temas, você não precisa ficar preso em um só. Não vai falar só da lei da gravitação universal. É uma das pegadas que você vai trabalhar. Próximo grupo, o grupo 2, vai ficar com o tema... Peraí, estou sorteando aqui. Vai ficar com o tema 1, ou seja, termodinâmica. Né? Grupo 2 ficou com termodinâmica e, consequentemente, o grupo 3 vai ficar com ondulatório. Lembrando, pessoal, a galera da termodinâmica aí, é bom vocês trabalharem com todos os elementos da termodinâmica, por exemplo. Lembra daquela ideia inicial de temperatura? O que é temperatura? Grau de agitação, calor, é uma transferência, uma energia em trânsito que acontece quando você tem dois objetos ou mais em temperaturas diferentes. E que mede a temperatura? Aí sim, depois você vai para a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Mas é bom que vocês trabalhem, principalmente para os mais novos aí, para os estudantes do ensino médio, que às vezes eles não têm aquela base. É importante que vocês foquem na base. Temperatura, qual é o conceito de temperatura, o que mede a temperatura, o que é calor, por aí vai. Galera aí do grupo 3, ondulatória. Ondulatória também é um tema muito interessante, dá para trabalhar bastante aí, muita coisa aí, por exemplo, sobre... você pode trabalhar som, você pode trabalhar o sol, a radiação solar, né? Que é uma onda eletromagnética. Você pode trabalhar tudo aquilo que a gente vê em ondas, né? O que é uma onda eletromagnética, uma onda mecânica, mas tudo isso a partir de um contexto. Sempre quando eu uso também a ondulatória, eu trabalho aquela ideia de frequência, aquela ideia de tudo isso, trabalhando radiação também. Os estudantes gostam daquele negócio de radiação. Então, uma dica aí para vocês puderem pesquisar depois, tem aquele problema lá que aconteceu no Chernobyl, né? Chernobyl, você tinha um problema de radioatividade tão grande ali, e elementos com uma frequência exorbitante, que fez até, inclusive, com que pessoas sofressem mutações por conta da influência da radiação grande no corpo delas. Então, você pode trabalhar vários temas, várias formas aí, tá? Vocês vão pensar juntos aí entre vocês. Alguma dúvida, pessoal? Outro grupo? Beleza, então o José já está colocando outro grupo aí. Então, beleza, então já tem um grupo aqui que já roubou o Rubens e o José, é isso? Deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar aqui. Então, o Rubens e o José que estariam no grupo 4, ou melhor, estariam no grupo 3, agora vão para o 4, aí só me confirma aí, Rubens e José, para que a gente consiga substituir aqui no grupo 3. Isso. Rubens, confirma aí.
Sim, professor. Beleza, então. Então, eu queria pedir aí para Geiciane, para Carla e para Kathleen providenciar um ou dois alunos aí para substituir os colegas. Tá bom? Providencia aí e me informem, tá bom? Depois. Pode ser do grupo do WhatsApp lá, não tem problema, tá bom? Ah, professor, mas eu não tenho afinidade tão grande. Gente, não se preocupem com afinidade, tá bom? Isso aí se constrói. Quando você estiver trabalhando numa escola, você não vai conhecer todo mundo da escola, mas você vai desenvolver trabalhos com pessoas que você não conhece. Você vai passar a conhecer, vai ver o lado bom, o lado ruim da pessoa, e é isso que é legal. É você desenvolver experiências enquanto você está participando da graduação, tá bom? Experiências de preferência com gente diferente de você. Então, tá aí de stand-by o grupo 3, tá? Precisando de mais uma ou duas pessoas. Então, como já tem o grupo 4, eu vou logo sortear o grupo 4 aqui, tá? O tema do grupo 4. Pode ser? Para deixar aqui e já mandar para vocês aí meterem bala. O grupo 4 vai ficar com o tema... o termo de termodinâmica. Já está aí, tá? Então, vai sobrar ondulatória e gravitação para mais dois outros grupos que vierem. 5, 10, 15... Talvez apenas um desses temas seja possível ser completado, porque se a nossa turma é 20 e pouco, né? Talvez a gente não consiga completar novamente esses temas aí, mas não tem problema, tá bom? Para nós finalizarmos, tá? Então a gente já fez a nossa primeira atividade aí, para hoje, né? Atividade para hoje, que era dividir o grupo aí. Beleza, maravilha. Agora eu quero mostrar para vocês o último slide aqui. É esse aqui, ó. Aqui tá o grupo já, beleza. O último slide é esse aqui. Eu quero já dar um spoiler da próxima aula, tá bom? A próxima aula vai ser baseado nisso aqui, tá? E eu queria perguntar para vocês, tá? Dessas ferramentas aí, ó, qual é que a maioria ainda não domina? Porque é por essa que a gente vai começar. Eu sei que tem gente que é bom aqui em fazer isso e fazer aquilo outro, mas eu quero saber qual é que a maioria não domina. Coloque aí no chat o que você não domina e aí eu vou fazer uma média aí do que a maioria não domina e a gente vai trabalhar especificamente nessa ferramenta. Vai ser importante lá na frente na hora do desenvolvimento dos vídeos. A gente vai ver uma por uma aí, na medida do possível, mas eu quero já começar com a pior para vocês. Todos, Lincoln. Vamos lá, qual é que vocês têm menos habilidades aí? Para a gente já começar na aula que vem. A gente pode escolher dois, né? Na aula que vem a gente tem 2 aulas aí. A gente pode já iniciar com 2 aí. Eu vou fazer uma média aí dos piores temas aí para vocês. Vocês têm menos conhecimento e a gente já começa com eles 2. Podcast, o outro simulador, Kathleen. Podcast. Vamos falando. Todo mundo aí, pessoal. Coloque no chat aí o que vocês acham. Podcast, né? Ele é um material à parte dos vídeos, né? É um tipo de coisa que você não necessariamente vai usar nos vídeos. Você pode usar, fazer vídeos só com podcast. Tem muita gente que faz isso, né? Todos no seu Windows. Vamos lá, pessoal. Vamos escolher pelo menos 2 aí para a gente já iniciar na próxima aula.
É claro, paralelamente, vocês vão, um grupo, conversar a respeito do tema de vocês, né? Dividir aí pesquisa sobre o tema, como é que vocês pensam em fazer, para na próxima aula já ter pelo menos um norte, né? Como vocês pretendem fazer, porque eu vou pedir para vocês na próxima aula como é que tá, e aí? Conseguiram pensar em alguma coisa? Enfim. Rubens Podcast, edição de vídeo. Beleza. Podcast, Gessiane. Coloquem 2 temas aí, pessoal, para que eu possa fazer uma média. Pelo jeito, podcast já tem a maioria, né? Coloque um outro aí, a galera que já voltou ao podcast, coloque um outro item desse que a gente poderia abordar. Gravações. Juan, né? A gente vai trabalhar todo, mas eu quero logo para a próxima aula. Vamos lá. Próxima aula é sexta, né? Simuladores. Tá, Matheus falou simulador, né? O Juan gravações. Então tá empatado. Entre gravações, simulador e é isso. Primeiro já ganhou o podcast, né? Agora tá simulador, simulador, simulador. Tem 3 simuladores. Mais alguém aí para ser contra aí, para mudar, tentar fazer outro tema aí? Simulador mesmo? Falta a gente votar, falta pessoas votarem aí, pessoal. Rápido! Deixa eu liberar vocês. Mais alguém além de Elone? Só mais um? Já, né? Pronto, então pronto. Então vamos fazer nisso aí. Vamos ficar nesses 2. Podcast e simuladores. Deixa eu até colocar aqui a parada. Então essa aqui é na próxima aula. Vou tirar todos os outros. Captura de tela, sai. Estão vendo que eu estou montando tudo isso no PowerPoint, né? Ih, deu problema. Não. Ih, deu erro. Foi mais. Pronto, tirei. Ficou simulador. PowerPoint não, vai sair. Ficar simuladores, gravações, podcast. Sai gravações. Então tá aí. Nós temos esses 2 temas que a gente vai trabalhar na próxima aula aí, tá? Avisem o povo, os povos. E eu queria deixar uma atividade para vocês desde já, tá? A próxima aula baseado nesses 2 temas aí. Quero que vocês produzam para mim, na medida do possível, um mini podcast. Mas, gente, é mini mesmo, ou seja, um podcast de 3 minutos, tá? E a gente vai ouvir na próxima aula juntos. Em grupo, tá? No caso, o grupo de vocês vai desenvolver, cada grupo vai desenvolver um podcast. Mas é claro, gente, vocês vão testar. Eu sei que vocês não são profissional da área, ninguém é, né? Aqui, a princípio, deve ter gente que sabe mexer bacana. Mas quero que vocês testem, eu quero que vocês sintam na pele aquilo que a gente vai abordar na próxima aula, para que vocês já tenham uma visão mais clara das dificuldades que vocês estão realizando.
Isso, Matheus, para sexta. É um podcast de 3 minutos, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? Como tem muita gente, vocês podem dividir a fala de vocês, tá? Podem dividir aí, sei lá, cada pessoa fala 30 segundos. É como pode fazer como se fosse uma... Vou fazer o seguinte, vou deixar um roteiro para vocês aqui. Eu quero que vocês podem... pode ser um podcast de entrevista. Vocês vão falar... Um vai ser o apresentador e os outros vão ser as pessoas entrevistadas, tá? Você vai fazer assim, o apresentador, olha, eu sou o aluno tal, de graduação, futuro professor de física, e aqui a gente vai falar como é que tem sido a experiência nas aulas de física. Pá. Aí um vai falar sobre qual a disciplina que ele está gostando, o porquê. Aí agora nós vamos ouvir o fulano tal. Aí ele vai falar a experiência que ele está tendo na física, se ele está gostando de alguma disciplina. Aí a gente vai ouvir agora quais são as perspectivas de futuro para a nossa profissão, com o estudante tal. Aí o outro vai falar e tal. É o mínimo, tá? Eu vou até deixar aqui, ó. Entrevista. Não precisa mostrar o rosto. É áudio. Mas é claro, né? É óbvio. Não vai mandar aquele áudio ruim. É por isso que eu quero que vocês tenham a experiência de tentar gravar um podcast, porque vocês vão ter essa dificuldade. Às vezes o áudio de um é melhor do que o do outro. E aí, como é que vocês vão fazer isso? É que vocês estejam na pele essa experiência da dificuldade que é de montar um podcast e como pensar em maneiras de fazer isso. Tá? Então, vocês vão fazer entrevista, ou seja, você vai ter um apresentador, entrevistados. A sugestão do tema vamos falar sobre como tem sido o curso de física. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto eu estou anotando aqui, tá? Eu vou já mandar para vocês aí. Estou anotando aqui. Eu estou falando, mas estou anotando. Relaxa. Como tem sido o curso de física, vocês vão fazer quais disciplinas têm gostado. Não precisa ser só desse semestre e tal, para não... Tá? No decorrer do curso todo, quais são as disciplinas que vocês têm gostado, de citar e por quê, explicar, né, por quê vocês viram nela aqui. E por fim, eu quero que vocês façam as expectativas futuras para a profissão de vocês. Tá? Pronto. Aí o beabá, tá? Vocês vão montar isso. Gente, um podcast curto que vocês vão discutir isso, beleza? Tem um mínimo, também não vai fazer um podcast de 10 minutos, 15 minutos. Eu sugiro 3 minutos, mas não tem problema se passar um pouco mais, tá? Até 4, tá? Mas que vocês sejam bem sucintos, que vocês imaginem um podcast que vocês gostariam de ouvir e claro que não vai ser tão longo assim, né? Mas só para vocês brincarem um pouco com essa ideia aí. Tudo bem? Difícil? Selado? Morreu? Deixa eu copar. Beleza, então. Então, a gente vai ver na próxima aula esse negócio do podcast e eu vou aproveitar e vou falar também dos simuladores, tá? Mas eu vou deixar só podcast para vocês aí se conhecerem um pouco, principalmente para a galera que está num grupo que ainda não se conhece, beleza? Espero que todos vocês se envolvam, tá? E aproveitem essa oportunidade, aproveitem
Eu queria muito poder voltar para minha graduação e ter a oportunidade que vocês estão tendo agora. Então, aproveitem esse momento aí. Peguem esse texto que eu coloquei aí, que é a entrevista, apresentador, e coloquem lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Por favor, coloquem lá no grupo, para que os colegas que ainda não têm grupo possam estar cientes. Então, são esses dois aspectos que eu quero deles. Eu quero que eles terminem de formar o grupo, quem não formou, e vocês... todo mundo esteja ciente do que é para entregar na próxima aula. Falou, galera. Obrigado aí pela aula. Vou liberar vocês 5 minutos antes aí, tá bom? Queria liberar mais cedo. Mas vocês não cooperam. Eu pergunto, cadê o povo? Cadê? Respondam. Vamos participar, tá bom? Até a próxima aula aí. Até mais. Buenas noches. Professor? Opa! Professor? Oi, Rubens. Professor, eu queria discutir um assunto de suma importância com o senhor. É que no meu grupo, desde o primeiro Prática Pedagógica 1, por eu ser adventista, na sexta-feira eu não assisti a aula, né? Então ficaria Entendi. difícil